A paz do Senhor. Eu creio que você já está aí com a sua Bíblia, com algo para anotar, com seu caderno de anotação, com a sua caneta. Estamos mais uma vez com o estudo online Ministério Fogo Santo. Aqui quem vos fala é o pastor Diego e o nosso tema hoje é o poder da oração. Olha que coisa maravilhosa. O poder da oração. Ok? Orar é algo muito importante, porque o próprio Jesus disse, citando o livro do profeta Isaías, que a casa de Deus é casa de oração. E eu creio que você crê que você é uma casa de Deus também. Além da igreja, além do lugar onde você vai aos domingos adorar a Deus, você também é uma casa de Deus. Então nós precisamos aprender a sermos casas de oração, porque onde há uma casa de oração, Deus se manifesta. A maneira que você ora é a maneira que você vive. E a maneira que você vive é a maneira que você ora. Essas são as palavras de um rabino judeu que falava sobre a importância da oração. Então vamos para a Bíblia e vamos descobrir o que o nosso Deus nos ensina através das Escrituras sobre a oração. E no finzinho desse estudo, desse breve estudo, eu vou estar orando por você, profetizando força, poder e unção para você ser um homem, uma mulher de oração. Gênesis capítulo 4, versículo 26, está escrito o seguinte: E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nessa primeira passagem bíblica aqui, nós percebemos que Adão e Eva, infelizmente, tinham comido do fruto proibido e o homem se desconectou de Deus. E mesmo que eles tivessem um tipo de graça, e mesmo Deus continuando amando Adão, Eva, Caim, Abel, até mesmo Caim que matou Abel, Deus colocou um selo sobre Caim como sinal de misericórdia. Mas os homens percebiam que eles estavam meio desconectados de Deus. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 4, 26, que houve uma época em que se começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Deus não descia mais para visitar Adão, para visitar os seres humanos. E, de alguma maneira, eles perceberam em seu coração que para ter contato com Deus novamente, eles iam precisar invocar o nome do Senhor. Então, invocar a presença de Deus, invocar o nome do Senhor, invocar e falar com esse Deus maravilhoso, ou seja, o homem não podia esperar Deus se revelar do nada, surpreendentemente, não. O homem deveria se achegar a Deus. Então, Deus se achegaria ao homem. Esse é o poder da oração. Você dá um passo de fé, você começa a falar com Deus e Ele virá ao teu encontro. Gênesis 18, versículo 32 ao 33, disse Abraão: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Nessa passagem bíblica, Abraão estava intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu
porque ele sabia que havia ali pessoas naquela cidade e também Ló morava ali naquele lugar. Então Abraão, como era parente de Ló, ele falou com Deus, ele intercedeu e ele foi perguntando a Deus: meu Deus, mas se tiverem 10 pessoas justas nessas cidades, será que o Senhor vai destruir? E Deus disse: eu não destruiria. Então não havia nem mesmo 10 pessoas justas naquela cidade. Mas, por causa da intercessão de Abraão, Deus libertou Ló e a sua família, porque Abraão intercedeu por Ló. E Deus livrou Ló da destruição que iria vir sobre Sodoma e Gomorra. Então, é muito importante, quando a gente está orando, a gente usar a oração também como intercessão. Porque a oração tem vários níveis. Então, você pode adorar na oração, você louva a Deus na oração, você fala com Deus e recebe revelação de Deus na oração, mas tem momento que você intercede por outras pessoas e então Deus ele faz coisas maravilhosas e livra pessoas por causa que você abriu a boca para orar por elas diante de Deus. Salmos 18, versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha que maravilha. Quando você invoca o nome do Senhor, Deus também começa a te proteger, começa a te livrar, começa a te amparar, começa a te livrar das estratégias do diabo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Então a oração precisa ser como respirar, algo natural, algo que você faz durante o dia. Você, mesmo quando não está de joelho dobrado, você está conectado com Deus, conectada com Deus. Por quê? Isso vai te dar um senso de santidade e você automaticamente vai estar mais alerta e vigilante, porque ninguém peca orando. Ninguém fica preocupado em pecar quando está orando. Então, se você orar sem cessar, você também vai ser uma pessoa mais forte e será mais fácil para você viver uma vida de santidade. E revelações do céu descerão durante o dia inteiro. Lucas 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só, nessa passagem aqui, Jesus estava falando com Pedro. E Pedro, o próprio diabo, queria botar para quebrar com Pedro. O diabo queria destruir a vida e a fé de Pedro, mas Jesus orou por Pedro. Olha só que bonito, Jesus intercedeu pelos seus discípulos. Não é que Jesus poderia livrar, não. Pedro tinha o livre-arbítrio, mas por causa da intercessão de Jesus, o diabo perdeu as forças e não conseguiu executar o seu plano contra Pedro. Olha que maravilha é a intercessão. Se você é mãe, se você é pai, se você é alguém que deseja o bem do teu próximo, uma das melhores coisas que você pode fazer pelo teu próximo é orar por ele. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 19, são as palavras de Paulo que diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui Paulo está pedindo para a igreja em Éfeso orar por ele.
Por quê? Para que Paulo tivesse confiança e sabedoria para revelar para as pessoas, através da pregação do Evangelho, o próprio mistério do Evangelho. Porque o Evangelho não é algo, por um lado, é algo muito simples, que até uma criança entende, tem que ser assim, né? Mas por um lado, você vê como que muitas pessoas ainda não entenderam o mistério do Evangelho e por isso não se converteram ainda. Então, o pregador, o bom pregador, ele precisa ter a capacitação de Deus para fazer as pessoas compreenderem o mistério do Evangelho. E por isso Paulo pediu que a igreja orasse por ele, para que ele tivesse e continuasse tendo mais e mais essa sabedoria, essa graça e essa capacitação de Deus. E uma coisa interessante é que ele diz que é necessário orar no Espírito e também vigiar nisto com toda a perseverança. Então, o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em línguas. Só isso, né? Não existe outra interpretação. Segundo a Bíblia, orar no Espírito é orar em línguas. Pronto. E, além de orar no Espírito, nós devemos também vigiar, ou seja, estar atentos. Será que eu estou mesmo focado na oração? Ok? Então, quando você ora, não adianta ficar falando e não estar concentrado. Não adianta ficar falando e não estar conectado com Deus. Deus quer, quando você estiver orando, que você esteja conectado, sentindo a presença dEle, recebendo inspirações dEle, para abrir a boca e já ir profetizando, já ir, aleluia, orando, profetizando, quebrando corrente, Deus te dando estratégia, Deus te dando visões, aleluia, para que você saiba como orar, pelo que orar, tá certo? Então a oração tem que ser algo forte, a oração tem que ser algo intenso, tem que ser algo onde você persevera. Por que a palavra perseverança está aqui? Porque você deve perseverar. Quantas vezes você ora e parece que não foi uma oração que você perseverou, que você estava atento, que você estava conectado, mas no dia de hoje Deus está dizendo, eu vou te dar uma graça para você perseverar em oração. Receba em nome de Jesus. Salmo 102, versículo 17. Está escrito, Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus, Ele não despreza você. Quando você está desamparado, quando você se sente sozinho, quando você se sente sozinha, Deus vai estar ao teu lado quando você estiver orando. Não pense que você estará só. Você estará debaixo das asas de Deus, na sombra do Onipotente. Deus não vai te desamparar. Se conecte com Deus em oração, você vai ver o que Ele vai fazer. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É muito importante, se você deseja ser uma pessoa de oração, que você também seja uma pessoa que ouve, obedece a palavra de Deus. É claro que todos nós temos nossas limitações, mas nós não podemos estar em rebelião contra a palavra de Deus e orar a esse Deus, não. Tem que haver uma harmonia. Você tem que desejar de coração obedecer, ouvir e fazer o que Ele diz na sua palavra, na sua lei, na sua sabedoria divina, escrita aqui nas Escrituras. E então, a tua oração não vai ser interrompida, porque senão, até quando você orar, se você não ama a palavra de Deus, mas você quer orar, é como se você estivesse trapaceando. É como se você estivesse fazendo algo ilegal. Por quê? Porque você está querendo somente uma parte de Deus. Mas nós temos que ter a palavra, a obediência
E claro, a oração, que é o maior presente, um dos maiores presentes que Deus nos deu para nos conectarmos com Ele. Colossenses 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Um dos segredos da oração é você dizer obrigado, é você dar graças, porque a oração vai ganhando potência. O motor da oração vai ficando potente. É como se você colocasse óleo no motor da oração e você começa a agradecer e você começa a ter mais vontade de orar, a tua fé começa a aumentar. Por quê? Porque você está agradecido. Então o teu coração também está de uma maneira positiva e aquilo começa a te envolver e a sua oração será mais poderosa ainda se você incluir ação de graça, agradecer ao teu Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, quando você come, quando você está perante o teu almoço, a tua janta, é muito bom e até mesmo necessário que você ore pelo alimento, porque a Bíblia nos promete que Deus santifica o alimento. Às vezes no alimento pode haver coisas que a gente não pode impedir, coisas estranhas no sentido... Talvez o alimento não foi bem tratado, talvez existe algum tipo de química no alimento e a gente não sabe de tudo. Mas quando você ora abençoando, Deus ele santifica aquele momento. Amém? Então é muito importante antes de comer, antes de uma refeição, você orar. Leve a sério isso. Deus vai então te livrar de doenças, de enfermidades. Por quê? É claro que você tem que comer com sabedoria, mas tem coisa que a gente não sabe, ok? Então, ore antes de comer e Deus vai santificar o alimento. Olha que bonito! Eu quero orar por você nesses últimos momentos e eu quero encorajar você a ser uma pessoa de oração. Eu quero te encorajar a dobrar o teu joelho em casa. Quando você ir para a igreja, leve a sério, ore. Feche os olhos, se concentre, tenha atenção, ame a oração. Também tenha em mente que o teu irmão precisa também que você esteja orando com ele na igreja. Tenha em mente que não é só um super-homem ali, uma mulher maravilha ali que deve estar em oração, não. Todos nós devemos orar. Todos nós devemos amar a oração. Todos nós devemos queimar, desejando ouvir a voz do Senhor no êxtase da oração. E eu quero orar por você, amém? Senhor Jesus, peço que tu dês uma graça nova para esse homem, essa mulher que está assistindo esse estudo online, Pai, para que ele e ela possam ter uma nova graça para orar, para perseverar em oração. Meu Deus, que tu possas revelar grandes respostas da intercessão que esse homem, essa mulher começará a fazer. Meu Deus, aleluia, que nós possamos ter a obediência pela tua palavra, Senhor. E, Senhor, meu Deus, que possamos, em nome de Jesus, receber no dia de hoje uma unção para suplicarmos, para clamarmos, para invocarmos o teu nome. Meu Deus, que tu possas renovar a vida de oração de cada um que está me ouvindo agora, que tu possas capacitar esse homem, essa mulher, para que ele faça proezas e prodígios através de momentos de oração intensos, em que ele vai obter vitórias pelo seu próximo, vitórias para a sua família e grandes momentos de intimidade. Rabachanda Ramanácia, Pai amado,
amado, se tem alguém aí que foi já batizado com o Espírito Santo e há tempo não sente a tua presença, eu peço que esse homem possa sentir, essa mulher possa sentir a tua presença de uma maneira poderosa. A oração dele não vai ser qualquer momentozinho, não. Vai ser algo intenso, vai ser algo poderoso. Serão momentos de comunhão, de intimidade entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, entre o adorador e o Deus que é adorado. Rabachandaramanassia, decantelebresonderecandaramanaya. Pai amado, em nome de Jesus, toca nesse homem, toca nessa mulher, que tu venhas, meu Deus, capacitar, que tu venhas, meu Deus, aleluia, mostrar como é bom, que tu venhas colocar dentro desse coração desejo intenso de orar, desejo intenso de clamar, e que esse homem, ele vai ver, essa mulher, ela verá que ela nunca estará desamparada, porque Deus está com aqueles que oram. Deus revela-se para aqueles que obedecem os seus princípios e oram. E aleluia, Arabachandaramanassia. Deus, ele vai renovar a tua vida de oração. Deus, ele vai renovar a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu desejo de orar, os teus momentos de oração. Nesse dia, Deus, ele te diz que ele vai te ensinar a orar. Você que se sente pequeno, pequena, ele vai te ensinar através da sua palavra, através da sua voz, o poder da oração. Pai amado, eu abençoo a saúde, a alma, a saúde física, mental, espiritual desse homem e dessa mulher. Que tu possas impactar agora esse homem, essa mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, creio que você foi abençoado nesse momento. Creio que Deus veio ao teu encontro. Que você possa compartilhar esse estudo com outras pessoas. Seja uma pessoa de oração. Curta o nosso vídeo. Curta o nosso canal, participe desse projeto, Estudos Online, Ministério Fogo Santo, Pastor Diego aqui, que Deus abençoe e até o próximo estudo online. Deus abençoe.